Está chegando a vacina, bênção de Deus. Queridos, vamos falar com Deus? Vamos pedir a Ele que nos abençoe nesta manhã com a palavra dEle, que Ele fale ao nosso coração e que o mesmo impacto na vida de Pedro seja o mesmo impacto na vida de cada um de nós, esse impacto causado pela ressurreição do Cristo. Vamos orar, gente? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus. Pai, Cristo ressuscitou. O apóstolo Paulo diz na palavra do Senhor a Deus que o Senhor agiu com poder sobre Cristo, ressuscitando dentre os mortos. E o apóstolo Paulo pede que com esse mesmo poder o Senhor abençoasse a igreja. E é esse pedido que nós o fazemos nesta manhã, pelo mesmo poder que o Senhor operou em Cristo Jesus, o ressuscitando dentre os mortos, que esse mesmo poder do Senhor opere sobre cada um de nós, gerando vida em Cristo Jesus a cada um de nós, trazendo mudança de vida, trazendo transformação, trazendo esperança e nos apontando para a eternidade, nos dando a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, por esta manhã, um tempo de celebrarmos a ressurreição do Cristo, ó Deus. A ressurreição que trouxe vida, trouxe reconciliação, trouxe perdão dos nossos pecados, ó Deus. E assim, ó Pai, nesta manhã eu peço a bênção do Senhor sobre a tua igreja. A tua igreja que hoje estaria celebrando uma grande festa na tua presença, um grande momento de comunhão, de celebração, mas nós não podemos estar presencialmente, mas que seja a mesma motivação do nosso coração em celebrar uma grande festa diante do Senhor, de júbilo, de alegria, de felicidade, porque o nosso Redentor vive. Aleluia, Senhor. Pai, se conosco. Fala o nosso coração, nos abençoe, que o Espírito Santo do Senhor mova mentes e corações, dando-nos entendimento da tua palavra e que esse impacto da ressurreição alcance cada um de nós para a tua honra e tua glória, em o nome do Senhor Jesus vivo e ao lado do Senhor, intercedendo por nós. Amém, amém e amém. Bom dia, dona Enídia. Queridos, bom dia, Cíntia. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho da vida de Pedro e aprender como que a vida de Pedro nos ensina muito sobre o impacto que a ressurreição fez em Pedro e esse mesmo impacto pode causar em cada um de nós. O texto que nós conversaremos é Lucas 22, 56 e 61. Na verdade, passando pelo Evangelho de Mateus, de Marcos, um pouquinho da história do apóstolo Pedro, o seu chamado, a sua caminhada com Cristo, o momento que Cristo avisa que ele iria negar a Cristo, a negação que ele faz e depois da ressurreição do Cristo, o reencontro com Cristo ressurreto. Então, todo esse processo na vida de Pedro é o que nós conversaremos agora pela manhã. Queridos, Lucas 22, versículo 56. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, pitando, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E, tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Queridos, esse texto está no contexto onde Jesus, já em Jerusalém, momento que ele anuncia aos discípulos que ele passaria, então, ele seria entregue à morte. E aí, nesse momento, Pedro fala que jamais, pela terceira vez que Jesus anuncia sobre a sua morte, Pedro, então, cheio de ímpeto, se levanta e fala: Isso jamais acontecerá com o Senhor. Eu não permitirei que isso aconteça com o Senhor. Outra vez, Pedro chama no canto e fala assim: Jesus, para de falar sobre isso.
os discípulos vão ficar amedrontados. Para, ninguém, isso não vai acontecer. E aí, então Jesus, primeira vez, fala: arreda-te, Satanás, porque cogitas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Pedro não havia entendido a necessidade da crucificação. E aqui nesse contexto, então, a resposta de Jesus é: Pedro, fica tranquilo, porque olha, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aí então, Pedro, por 3 vezes acusado de andar com Cristo, naquele momento que Jesus estava sendo preso, Pedro então é acusado de andar com Jesus, e Pedro, por 3 vezes seguidas, ele fala: Não conheço, homem, não sou, e não compreendo o que dizes. E aí então, depois de 3 vezes, e logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E veio a imagem na memória dele daquilo que Jesus havia dito, daquilo que Jesus havia falado. E aí Pedro cai em si. Queridos, uma pergunta: o que significou para Pedro a negação? O que será que para Pedro, diante da realidade, no momento que aquele galo canta, qual é o sentimento que vem no coração de Pedro? Mas antes de respondermos a essa pergunta, vamos recordar alguns outros momentos da vida de Pedro, para a gente entender um pouco melhor o que significou para ele essa negação. Primeiro, Pedro tem uma obediência imediata em seguir a Cristo. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então, a ousadia de Pedro começa desde o momento que ele decide seguir a Cristo. Ele deixa ali as redes, ele deixa os barquinhos e toma a decisão de receber o chamado do Cristo e ir após ele. Reconhece a messianidade de Jesus. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando Jesus pergunta aos discípulos: Quem diz a multidão que eu sou? E aí fala que é Elias, alguns João Batista, alguns dos profetas. E quando ele olha para os discípulos e pergunta: Quem vocês? E para vocês, quem eu sou? Naquele momento ele reconhece, Pedro se coloca em pé e reconhece que Jesus era o Messias, era o Cristo. E naquele momento ele diz: Tu és o Cristo. Foi o primeiro a reconhecer naquele momento que Jesus era o Messias. Posicionamento de coragem. Mas ele ainda insistia com mais veemência. Ainda que me seja, presta atenção, seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim disseram todos. Então, depois de ouvir que ele negaria, a resposta do Pedro, corajoso, ousado, é: ainda que eu morra, ainda que seja para eu morrer com o Senhor, eu não vou negar. Vai imaginando o que causou em Pedro. A superioridade aos outros. Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Olha a palavra de Pedro. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Olha, Pedro se colocando superior aos outros, disposto a qualquer coisa por Jesus. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E aí, um texto aí bastante conhecido. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Então nós lembramos aí quando Jesus é preso, Pedro tira a espada e reage e corta a orelha do soldado. Queridos, quando nós olhamos essa trajetória de Pedro, quantas vezes uma ousadia, uma coragem, um sentimento de superioridade, alguém que faz promessas ao Cristo, que entregaria a própria vida ou morreria junto com Cristo, não permitiria que algo de mal acontecesse com o seu mestre. Imagina para Pedro a realidade daquele momento que ele nega pela terceira vez, o galo canta e naquele momento vem em si tudo aquilo que ele ouviu do mestre, tudo aquilo que Jesus havia dito. E aí então, diante de todas as promessas de Pedro, nós percebemos que a negação para Pedro era algo quando ele se depara com essa realidade, algo que promove profunda dor no coração de Pedro. E aí nós encontramos o que causa na vida de Pedro. Em Marcos 14 diz que, e caindo em si, desatou a chorar.
Pedro, caindo em si, depois de negar por 3 vezes o galo cantar, ele desatou a chorar. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro, a amargura do seu coração é transmitida agora, revelada através do choro. E aí, em João 21, disse-lhe Simão Pedro, eles ali preocupados com Cristo, ele disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Pedro simplesmente abre mão de tudo. Pedro desiste de todas as coisas e toma a decisão de voltar para a sua velha vida. Toma a decisão de voltar à sua velha profissão, voltar ao rumo que a sua vida era levada. E aí nós percebemos o impacto causado na vida de Pedro, o Pedro ousado, o Pedro corajoso, o Pedro que colocou a sua própria vida a favor do seu mestre. Mas diante da realidade da negação, o impacto foi que ele desatou a chorar, chorou amargamente e simplesmente voltou à realidade da sua vida sem questionar aquilo que Jesus havia dito. Mas, queridos, havia uma promessa. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Jesus havia dito que iria sim passar pela crucificação, a morte, mas havia uma promessa da ressurreição. E aí chega a notícia. A notícia da ressurreição chega até os discípulos. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Ali as mulheres vão pela manhã no túmulo. E elas olham a pedra removida. E elas entram assustadas, desesperadas, não encontram o Cristo ali. E ali então o anjo aparece e fala para elas: Olha, não fiquem atemorizadas. Vocês estão buscando o Cristo, o Nazareno, mas ele não está aqui. Ele ressuscitou. Mas quando a gente olha para a vida de Pedro, acha que as coisas já estão ruins, elas pioram um pouquinho mais. O reencontro. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Então tem a promessa, tem a notícia e tem agora o convite para o reencontro de Jesus, agora ressurreto, com os seus discípulos. Queridos, talvez a gente leia rapidamente aqui e não percebe um detalhe importante. Qual o impacto causado na vida de Pedro a negação? E quando nós olhamos a trajetória de Pedro, ousado, corajoso, destemido, e aí então vem a tristeza, o abatimento, o choro, a amargura constante, e aí então vem a palavra da ressurreição e chega agora o convite para um reencontro. Mas leia comigo de novo e perceba algo importante. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Pedro não era discípulo? Sim, era discípulo de Jesus, tanto quanto os outros. Mas os outros se negaram a Jesus. Os outros abandonaram Cristo. Os outros não ficaram com Jesus no momento da prisão. Mas a diferença é que Pedro havia dito com todas as letras e toda a sua força que não permitiria aquilo, que entregaria a própria vida em favor do seu mestre. Então Pedro tinha um sentimento diferente. Jesus sabia o peso da negação para Pedro. Jesus sabia como estava ardendo o coração de Pedro, a amargura. Jesus sabia o choro amargo, o choro de tristeza, o choro de arrependimento de Pedro. E ali brotando um medo. E agora tem que reencontrar o mestre. E por isso que nesse reencontro, Jesus diz, seus discípulos e a Pedro. Porque sabia da possibilidade de Pedro dizer assim: não, imagina eu encontrar com o mestre. Imagina, não é para mim essa palavra, pois eu neguei. Mas o convite era especial a todos os discípulos, inclusive a Pedro. Porque Jesus sabia que a negação promoveu um abalo emocional em Pedro, promoveu uma perda de perspectivas. Ele voltou a pescar e uma confusão de sentimentos. Então Jesus sabia exatamente o que a morte, o que a crucificação tinha feito na vida de Pedro, o que tinha causado na história de Pedro. Queridos, aí nós lembramos do impacto que a ressurreição deu à vida de Pedro. O impacto desse reencontro com Cristo ressurreto.
quando fala dessa história do galo cantor, eu lembro muito da minha avó. Minha avó tinha o costume, lembra quando a gente era criança? E ali de meninos tinha costume de pegar o olho e virar para trás, assim, essas pálpebras do olho virar para trás e andar com ela para cima, assim. Ou se não, aqueles que tinham costume de andar, colocavam o pé para o alto, andavam com as mãos no chão. Quando a minha avó ou os mais antigos viam essa cena, diziam assim: Olha, se o vento soprar e o galo cantar, nunca mais volta ao normal. Não sei se vocês ouviam esse dito popular. Então, se naquele momento que você estava fazendo aquilo, virou o olho para cima aqui, se o vento soprar, o galo cantar, você nunca mais volta o olho normal. E a gente tinha muito medo de ouvir aquilo ali, a gente parava de fazer na hora. E aí, então, quando a gente lembra dessa história, eu lembro do que falar o galo cantou, a história de Pedro acabou. O que Pedro fez naquele momento, o vento soprou, o galo cantou, acabou a história de Pedro. Queridos, graças a Deus que o evangelho não é assim. Graças a Deus que o evangelho não age conforme os ditos populares. Graças a Deus que o evangelho, ele veio trazer as boas novas de salvação. Então, o impacto da ressurreição, Pedro negou sim a Cristo diante da realidade da crucificação, mas o impacto causado na vida de Pedro, a ressurreição, é uma oportunidade ao recomeço. O que causa na história de Pedro é exatamente uma grande oportunidade de recomeçar a sua história, de recomeçar a sua caminhada na fé, de recomeçar a oportunidade agora de estar de novo naquilo que Jesus o chamou para fazer. E aí nós entendemos que o impacto da ressurreição é uma oportunidade ao recomeço. Primeiro, o impacto da negação na sua história, um cuidado emocional. Então, o impacto causado na negação na sua história, agora nesse momento, a ressurreição do Cristo traz um cuidado especial na vida emocional de Pedro. Olha que interessante. Quando Jesus chama Pedro para ser o seu discípulo, Pedro está caminhando junto ao mar da Galileia. Então, o primeiro encontro de Pedro com Jesus é exatamente no mar da Galileia. E olha aonde Jesus marca um reencontro com os seus discípulos. E de dizer que eu vou diante deles para a Galileia. Então, o primeiro encontro de Pedro com Cristo é na Galileia. Agora, o reencontro após a ressurreição também é na Galileia. E entre esses dois momentos tem a mensagem do Cristo. A mensagem que Cristo começou a anunciar na Galileia. E olha a mensagem do Cristo. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o lugar do encontro, o lugar do reencontro, é exatamente o lugar da mensagem da fé, a mensagem do renovo, a mensagem do recomeço. Arrepende-se do que você fez e creia no Evangelho. Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Porque as misericórdias do Senhor não são a causa de sermos consumidos, porque as misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aonde começa a história de Pedro, aonde começa agora o reencontro de Pedro, é exatamente onde Cristo começa a pregar o Evangelho, dizendo: arrependei-vos e crede. É a oportunidade de cuidar do emocional de Pedro. É a oportunidade de mostrar a Pedro que ele estava agora com uma oportunidade de recomeçar. Era um cuidado especial com a vida de Pedro. Diante daquele choro de amargura, de tristeza, diante do abandono, agora ele tem a oportunidade de recomeçar a sua história. Exatamente no ponto que ele encontra com Cristo, no ponto que ele ouve a mensagem do Cristo, é exatamente no mesmo ponto que marca-se o reencontro. Queridos, nós sabemos que diante da realidade da vida, tantas vezes nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, nós negamos a Cristo por nossas atitudes, mas quando nós olhamos a mensagem da cruz, olhamos a mensagem da ressurreição do Cristo, nós encontramos nela uma grande oportunidade do recomeço. Porque é exatamente na cruz que Jesus marca conosco. É exatamente na cruz que ele marca, mostrando que aquilo que ele fez nos dá a esperança do novo ser, do novo caminhar, da nova vida. Então ele vai cuidar das feridas emocionais de Pedro. Pedro, lembra onde nós nos encontramos? Lembra, Pedro, a palavra que eu ensinei?
Pedro, é neste lugar de recomeços que eu quero encontrar com vocês. Queridos, o impacto da ressurreição na história de Pedro. Mas a segunda lição, o impacto da negação nos sentimentos, que é um cuidar do coração de Pedro. Aquele coração agora triste, amargurado, é o momento que Jesus cuida. O impacto agora é nos sentimentos da vida de Pedro. Olha a conversa de Jesus ressurreto conversando com Pedro. Bastante conhecida essa conversa. Pela terceira vez, Jesus lhe falou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Queridos, esse texto é bastante conhecido, mas na língua grega, que é escrito esse texto, a conversa entre Jesus e Pedro não é como nós conversamos, tu me amas, eu te amo, tu me amas, tu te amo, que é o mesmo sentido, não. Mas Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me ágape? Ágape é o amor supremo, o amor perfeito, o amor de Deus. A resposta de Pedro é um amor limitado. Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te filéus. O Senhor sabe que é exatamente outra palavra do grego, é um amor de amizade, um amor de alguém que tem um carinho especial, um amor de alguém que tem respeito para com o outro. Então Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me ágape a ponto de entregar por mim, isso é o amor sacrificial? E ele fala, Senhor, o Senhor sabe. Exatamente aquele sentimento de negação que ele estava no coração ainda, diante do abalo que ele viveu. Ele sabia que se ele falasse para Jesus, não, Jesus, o Senhor sabe que eu te ágape, que eu estou disposto a morrer, não pareceria uma verdade diante do que havia acontecido. Então Pedro falou, há um sentimento crescendo, brotando no meu coração. E pela terceira vez, Jesus mostra que compreende o sentimento do coração de Pedro. Ele pega aí sim, pela terceira vez, ele fala: Pedro, tu me filéus? Pedro, tu tem um amor de companheirismo? E a resposta de Pedro é: sim, o Senhor sabe que esse sentimento eu tenho no coração. Queridos, Jesus não está condenando o sentimento de Pedro. Jesus está valorizando o sentimento de Pedro, porque ele sabe que Pedro agora está num processo de maturidade. Sabe que, como ele disse a Pedro, assim, quando você se converter, você vai ser importante, você vai ser uma pessoa importante no contexto da igreja. E aí, então, esse processo de maturidade na vida de Pedro. E olha que interessante. Amadurecer o sentimento que move a relação com Cristo. Pedro, tu me amas? É exatamente esse processo de crescer cada dia, esse sentimento de amor, de entrega, estar disposto a morrer pelo Cristo. E amadurecer o sentimento que nos move em direção ao outro. Então, Pedro estava nesse processo de maturidade. Ele estava tendo que entender que ele precisava amar mais o Cristo, entender mais esse evangelho, essa mensagem da cruz, a ressurreição, e isso iria dar a ele um sentimento de maior, a entrega, maior amor pelo Cristo. Mas não apenas só pelo Cristo, mas era também o amadurecer em relação ao seu próximo. E aí Jesus fala para Pedro: Pedro, cuida das minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. E quando nós olhamos a carta de Pedro, nós percebemos o quanto que Pedro amadureceu, o quanto que Pedro cresceu na sua vida. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Queridos, esse amor intenso é exatamente o ágape. É o sentimento que Jesus havia perguntado a Pedro se ele tinha para com ele. Agora Pedro passa pelo processo da transformação e Jesus cuida do coração de Pedro, cuida desse amor de Pedro, cuida exatamente daquilo que brotava no coração de Pedro e dá a ele a oportunidade da maturidade, do crescimento. E quando Pedro escreve esta carta, ele recomenda aos irmãos dizendo que vocês devem amar uns aos outros com esse amor intenso, com esse amor ágape, com esse amor sacrificial. E por que que Pedro escreve isso? Porque o amor cobre multidão de pecados. E esse aqui não é questão que o meu amor perdoa os seus pecados, queridos, mas exatamente aquilo que nós fazemos, aquilo que nós fizemos, o amor vai cobrir tudo isso, nós poderemos caminhar juntos de novo, nós iremos perdoar uns aos outros. Agora pensa, o que Pedro está escrevendo, a sua própria experiência pessoal aqui, porque ele havia negado Cristo. Mas a maneira que Jesus o acolhe após a ressurreição, o que Jesus traz para perto dele a Pedro, e ele sabe
que Jesus estava perdoando a sua negação. Busca preservar a honra alheia. Pedro sabia que esse amor intenso, esse amor ágape, era a oportunidade do recomeço. É o que acontece com a gente. O impacto que causa em cada um de nós, diante da realidade deste amor, é que esse amor vai crescendo, amadurecendo, e nós amamos o Cristo a ponto de entregar a vida por ele e amamos o nosso próximo. Então, as feridas causadas pelo pecado, pela negação, as feridas causadas pelo distanciamento de Deus na nossa história, isso mostra que nós somos perdoados e temos a oportunidade do recomeço. E por fim, queridos, o impacto da negação nas perspectivas de Pedro. Pedro volta a pescar. Pedro havia abandonado, Pedro havia desistido, mas Jesus cuida da vocação de Pedro. Jesus sabe por que chamou a Pedro. Olha o que diz João 21:3. Disse-lhe Simão, Pedro, vou pescar, e os outros foram com ele. E olha que interessante, saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Eles saíram, Pedro desiste, sai pescar, passa a madrugada toda e nada pesca. Isso traz à memória alguma outra realidade, alguma outra passagem, algum outro momento de Jesus com os discípulos? Jesus estava na praia, os discípulos não o reconhecem. Queridos, Jesus estava na praia, os discípulos olham, obviamente iria, o que poderiam imaginar? É o Cristo, ressuscitou, está entre nós, não reconhece. Mas, olha que interessante. Então Jesus lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Olha que a história, como ela vai se recontando, se reconstruindo. Aonde o primeiro encontro ali, os homens lançam as redes, nada pegam, mas lembrando a história, respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite. É o mesmo, queridos, desse texto. Olha João 21, 3 e 6, onde os discípulos foram a madrugada toda e nada pegaram. Jesus se aproxima deles e manda eles lançarem as redes. E aí traz à memória o que acontece em Lucas 5, a chamada grande pesca. Mestre, trabalhado toda a noite, nada apanhamos. E aí Jesus manda que eles lançassem as redes. E eles lançam as redes e apanham uma grande quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. E ele vai atrás do Cristo, ele vai atrás do seu mestre, ele larga tudo e vai atrás daquele que ele havia crido, que aquele que havia ressuscitado, queridos. Então, quando naquele momento traz à memória aquela história da grande pesca, e mais uma vez Jesus se revela a cada um deles. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Jesus lembra a vocação de Pedro, Jesus lembra do chamado a Pedro, Jesus lembra a Pedro que Deus deu a ele uma oportunidade de ser um homem pescador de outros homens, que ele seria responsável para anunciar as boas novas, anunciar esse amor do Cristo, anunciar a morte e a ressurreição de Jesus. É a certeza que Pedro foi chamado para uma missão específica. Mas diante da morte do Cristo, diante daquele impacto da morte na vida de Pedro, Pedro havia abandonado o seu chamado, Pedro havia abandonado as promessas de Deus, Pedro havia abandonado a oportunidade de entregar a sua vida completamente à missão. Mas nesse momento, Cristo se revela a ele e assim restaura o chamado de Pedro. Pedro, apacenta o meu rebanho. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Foi para isso que eu chamei. Você vai ficar apenas pescando, Pedro. Você foi chamado, você tem uma vocação. Querido, quando nós olhamos para a nossa história, quantas vezes nós abandonamos as nossas vocações? Quantas vezes nós deixamos de fazer algo em relação ao que Deus tem nos dado a fazer?
pelo simples fato de um momento de tristeza, um momento de amargura, um momento de abandono, um momento de negação do Cristo, um momento que nós pecamos, e aí nós deixamos de andar com Cristo, mas a mensagem da ressurreição, o impacto que ela causa, é uma oportunidade de recomeçar. Pedro queria pescar novamente, mas Jesus disse a ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E qual o impacto da negação em nossas vidas? Abalo emocional profundo, perda de perspectivas e confusão de sentimentos. Quando nós negamos o Cristo, nós temos os mesmos sentimentos: abalo, a perda de perspectivas e a confusão de sentimentos. Mas o bom é que Jesus deseja tratar também com cada um de nós. Jesus deseja tratar especificamente, de forma individual, com a nossa vida. Assim como ele fez com Pedro, é a maneira que Jesus faz com cada um de nós. Fala que eu quero reencontrá-los. Fala que eu terei um momento apenas com eles. Mas dizei a seus discípulos e a Pedro. Diga aos discípulos e a Alexandre. Diga discípulos e a Enídia. Diga discípulos e a Isildinha. Diga aos discípulos e a Márcia Augusta. Diga aos discípulos e ao seu Dito. Diga aos discípulos e ao Wagner. Diga aos discípulos e a Cíntia. Diga aos discípulos e a Dona Santa. Diga aos discípulos e a Márcia Augusta. Diga aos discípulos e a Regina, a Dona Cida, a Cláudia, a Nara, a Janaína, a Leila, a Val, a Rita. Diga aos discípulos e a cada um de nós, porque ele vai adiante de nós. E ele deseja tratar conosco, dando a oportunidade do recomeço, a oportunidade de recomeçar a nossa história. Essa é a mensagem da ressurreição. A ressurreição é a oportunidade de recomeços. Queridos, aproveite essa oportunidade. Aproveite a oportunidade de, em Cristo Jesus, ser nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Que nós possamos crer a cada dia que a ressurreição do Cristo é a oportunidade do recomeço. Que Deus nos abençoe e que a mensagem da cruz impacte o nosso coração, dando-nos uma oportunidade sempre, todos os dias, desse renovo, desse recomeço. Que Deus abençoe a nossa história, queridos. Que nós possamos celebrar diante do Deus que nos dá a oportunidade, como deu a Pedro, de recomeçarmos sempre a nossa história. Amém, queridos? Que nós possamos celebrar a Páscoa diante daquele que fez todas as coisas por nós na cruz. Amém? Esta é a mensagem. Este é o